Hoje nós vamos falar sobre a nossa leitura de Marcos capítulo 1, e ele tem muita coisa linda. E Marcos começa contando para nós sobre o ministério de João Batista, que era primo de Jesus e percussor do ministério de Jesus. E é tão lindo que João Batista ele era muito diferente dos sacerdotes da época, diferente dos profetas da época. Ele se vestia de forma diferente, ele falava de forma diferente, ele ministrava de forma diferente e ele pregava nas ruas, nas vielas, em todos os lugares o arrependimento. E as multidões recebiam a palavra, se arrependiam e ele batizava. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Hoje nas igrejas, o que nós usamos? As pessoas falam assim, olha, você não pode batizar, você prostitui, você adultera, você rouba, você mata. Hoje as pessoas têm critérios para batizar os outros, tem cursos de 2 meses, 3 meses de batismo. João Batista não deu curso para ninguém, isso não tem na Bíblia. Ele pregava arrependimento sem conhecer, sem questionar a história de vida das pessoas e o batizava. E foi no momento desse de batismo que ele tem o seu encontro com o seu primo Jesus. Jesus chega lá e ele já tinha falado para as multidões a respeito desse Jesus. As multidões totalmente admiradas com o poder e a ousadia de João, e ele então fala para eles, olha, eu não sou nada diante daquele que está por vir. Ele é mais forte, ele é mais poderoso, e eu vos batizo com água, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, e ele é tão grande que eu não sou digno de desatar nem as correias da sua sandália. E olha que a tarefa de desatar a correia das sandálias do seu Senhor era do servo mais humilde da casa. E ele se sentia indigno. Nos ensina alguma coisa sobre isso. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais você conhece Jesus, menos indigno você se sente. Não importa o tamanho do teu ministério, o tamanho do seu chamado, se você cura, se você tem dons, quanto mais você se aproxima de Jesus, menor você se torna. E após o batismo, então, vem o Espírito Santo em forma de pomba e diz, este é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer, Está ali confirmado que era Jesus o Messias. Imediatamente ele é levado ao monte para ser tentado, no deserto, E ali, sofrendo as tentações, vocês conhecem a forma que o diabo tentou a vida de Jesus, querendo que ele transformasse a pedra em pão, querendo que ele saltasse daquele lugar, oferecendo para ele todas as coisas. Jesus foi forte, rejeitou, E ele poderia ter usado todos os seus recursos espirituais, os anjos, o seu pai, a sua força, o seu poder e a sua autoridade, mas ele usou apenas a palavra. O diabo você vence pela palavra. Por isso, nós estamos aprendendo a palavra, E eu anotei mais algumas coisas aqui, O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, então guarda isso. Jesus vence o diabo, Jesus vence a tentação, provando para nós que nós também podemos conseguir, Esse capítulo também fala sobre a prisão de João Batista. Ele foi preso, vocês já devem ter ouvido falar disso. E ele também foi pedida a cabeça dele, num prato. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. E teve um momento que ele manda perguntar a Jesus, Jesus, és tu aquele que eu devia esperar? Aquele que eu já estava anunciando? E Jesus, como resposta, manda, João, o cego enxerga, o coxo anda, O paralítico se levanta, o cego, ele vê, o surdo, ele ouve. Então, quer dizer, Jesus podia ter respondido, não, sou eu realmente. Mas ele preferiu dizer para ele o que estava acontecendo. Pelos fatos, pelas atitudes, pelas ações, nós sabemos quem realmente as pessoas são, não é assim? E aquilo tudo ali foi para dizer, o reino do Senhor chegou, trazendo fé, esperança, força, ânimo.
e ousadia, trazendo salvação para as nossas vidas. Tá? O ministério de Jesus foi marcado pelo seu poderoso ensino, pelos prodígios, pelas maravilhas. Isso é muito lindo. Então vamos lá. Primeira parte, João Batista, o mensageiro, aquele que anunciava Jesus. A segunda parte, o testemunho de João a respeito de Jesus. A terceira parte, o batismo de João, a tentação, a prisão de João. Lembre-se, João foi preso por causa de Jesus, do evangelho de Jesus. E ele não se revoltou por causa disso. Não se revolte pelas suas lutas, pelas suas provações. Quem levou Jesus para o deserto para ser provado e tentado foi o próprio Espírito Santo. Deserto, muitas vezes, nós entramos por nossa própria culpa, mas existem alguns desertos que o Espírito Santo nos leva a fim de nos fortalecer. Isso é muito lindo. Do versículo 15 até o versículo 20, fala sobre o reino de Deus e os primeiros discípulos que Jesus estava escolhendo. Do versículo 21 a 27, Jesus ensina na sinagoga. E dentro da sinagoga ele encontrou pessoas endemoniadas. E essas pessoas endemoniadas, os demônios que estavam dentro dele, usando o corpo dele, a princípio, quis até testificar a respeito de Jesus, falar quem era Jesus, mas Jesus o proibiu. Jesus não precisa do diabo anunciar quem ele é. Ele tem os seus profetas, os seus ungidos, ele tem você para ser boca dele aqui na terra, tá? A partir do versículo 28 até o 31, a gente vê Jesus indo para a casa de Pedro, em Cafarnaum, tá, gente? E curando a sua sogra, tá? Do versículo 32 ao 34, Jesus cura vários doentes e expulsa vários demônios. E todos esses demônios que Jesus expulsava, eles queriam saber por que Jesus estava ali e eles queriam falar sobre quem era Jesus. Vou parar aqui um pouquinho só para lembrar vocês. O diabo sabe quem é Jesus, ele estremece diante de Jesus e você precisa fazer o mesmo, saber quem é o seu Jesus e estremecer-se diante dele, se curvar diante da poderosa mão do Senhor, tá? No versículo 35 a 37, Jesus vai para o deserto, mas agora ele vai não levado pelo Espírito, ele vai porque ele quer falar com Deus, ele quer ter um tempo de oração, tá? E nós precisamos ter esses momentos. Não precisa nem ir para o deserto, não, vai para o teu quarto. A gente já passa tantos desertos, tantos vales, né? Quando você quiser orar, pode ir para o seu quarto, nem precisa para o deserto, vai para o silêncio do teu quarto, desliga os telefones, tudo, adora, ora e abre o seu coração para Deus, né? E no versículo 38 a 45, Jesus percorre a Galileia e cura um leproso. Essa história é linda. Aquele leproso, ele se prostrou diante de Jesus. Primeiro, ele teve que vencer o tanto de obstáculos, porque ele sabia que ele era indigno de estar perto de alguém, né? As roupas dele condenavam ele, o sino que ele usava anunciando que ele era um leproso, ele tinha que gritar, eu sou leproso, tudo isso pesava na vida daquele homem. Mas ele viu em Jesus uma oportunidade, uma chance de mudar de vida. E cheio de fé, ele chega diante de Jesus e ele já prostra, já cai com seu rosto em terra, dizendo, Senhor, se tu quiseres, podes me curar. E Jesus disse, eu quero. E olha, o mais interessante que os 10 leprosos, Jesus apenas liberou uma palavra. Agora, quanto a este leproso, Jesus tocou nele. Jesus deu muito mais do que a cura para ele. Jesus deu um toque, dizendo, olha, eu me importo com você. Ninguém há anos não te toca. Ninguém há anos te abraça, mas eu estou tocando em você. E quando Jesus toca em você, não é a lepra que está no teu corpo que envolve Jesus, mas é a unção de Jesus
que está sobre ele, que vem sobre a sua vida. Nós não contaminamos Jesus, mas ele nos purifica. Isso é tremendo. Então ele manda este leproso ir no templo e cumprir a lei, porque na lei de Moisés era necessário que as pessoas, ao serem curadas, oferecessem ao Senhor no tabernáculo uma oferta, apresentassem-se ao sacerdote, porque quando ele é identificado leproso, o sacerdote proíbe ele de entrar no templo. E agora, quando ele se vê curado, ele precisa se apresentar ao sacerdote. As mesmas pessoas que impedem você, que maldizem você, que barram você, são as mesmas pessoas que precisam anunciar que Jesus está contigo e muda a história da tua vida. Então agora Jesus falou assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote para que ele veja que você está digno novamente de frequentar o templo e voltar para a sua casa. E não se esqueça de agradecer. Conforme a lei de Moisés, ofereça a oferta de gratidão. E quando você vai em Levítico, existem alguns tipos de oferta para o pobre, para aquele, mais ou menos de boas condições, e para o rico. Então ele falou, segundo as suas condições, ofereça a sua oferta de sacrifício. Aprenda isso, querido. O que Deus espera de você? Sempre quando você é abençoado, sempre quando você recebe algo da parte de Deus, não se esqueça de voltar ao templo e agradecer ao Senhor. Não é agradecer somente com palavras, mas agradecer a Deus também com as suas ofertas. Gratidão não é palavra, gratidão são atitudes, tá? E a Dani marcou aqui, sobre isso, o endemoniado, que queria falar quem era Jesus, e uma outra irmã marcou perguntando por que Jesus não podia entrar em algumas cidades. Por 3 motivos, Jesus não podia entrar em algumas cidades. Primeiro motivo, em alguns lugares ele era rejeitado pelos próprios sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, pelos fariseus. Em outros lugares ele era rejeitado pelo povo, tá? E teve também na sua própria cidade, onde ele foi rejeitado pela sua própria família, por aqueles que os viram crescer. Jesus chegou até a dizer que os profetas não têm honra na sua própria casa, porque normalmente quando vem pastores de outras igrejas, quando vem pessoas de outras igrejas, todo mundo fica deslumbrado. Nossa, aquele pastor é uma bênção. Vê no YouTube, aquele pastor é uma bênção. Não, bênção é o profeta que está dentro da tua casa. Bênção é o profeta que está dentro da tua igreja, cuidando de você, zelando pela tua vida. Então, por esses motivos, por rejeição. E rejeição da família, conhecidos, rejeição da sociedade, os moradores do local, e rejeição dos principais da sinagoga, tá? Então, esse é o nosso resumo do capítulo 1, que trouxe um monte de ensinamento para nós, e eu espero que possa entrar no seu coração, tá? Se você quiser comentar alguma coisa, compartilhe aí conosco, tá? Deus abençoe, beijos, até amanhã. Não se esqueça de orar. Leia a palavra, chama o Espírito Santo de Deus para te ensinar e faça a sua oração de devocional. Beijos.